Craque Neto detona Tite, Matheus Gonçalves de saída do Flamengo, negociação por atacante Mela e Zico revela em quem vai votar para a presidência do clube nas próximas eleições. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal BTB Esportes. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do canal aqui no BTB e vou trazer mais um vídeo com muita informação, muita notícia para vocês que estão aqui nos acompanhando. Então, antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo aqui comigo no BTB Esportes. A gente tá sempre trazendo a cobertura pra vocês do canal, né, do Flamengo aqui no canal BTB. Então vambora pra mais um vídeo porque a gente tem muita notícia pra dar. Começando, né, só pra explicar pra vocês, o Flamengo deu 3 dias de folga para o elenco. Após o jogo contra o Corinthians, os jogadores receberam 3 dias de folga, segunda, terça e quarta. Vão se reapresentar na quinta-feira e justamente por conta dessa data FIFA, né, que o Tite entendeu que os jogadores, né, que o elenco precisava de um período de descanso, até pela maratona de jogos que o Flamengo vem enfrentando. São 3 competições que o Flamengo está disputando, então o Tite deu esses 3 dias de folga, aproveitando esse período de data FIFA. Lembrando a vocês que durante esse período não tem jogo, nenhum jogo, seja do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Então o Tite aproveitou esse tempo para poder dar esse descanso para os jogadores. Tirando o Pedro e o Gerson, né? E o Varela também. O Varela foi convocado para a seleção do Uruguai, para representar a seleção do Uruguai. E o Pedro e o Gerson foram convocados pela seleção brasileira. Então, esses 3 jogadores... e o Eric Pulgar também pela seleção chilena. Esses 4 jogadores, então, não terão descanso porque eles vão representar as suas seleções, né? Vão representar os países. Então, por isso que esses 4 atletas não terão descanso. O Pulgar foi logo depois do jogo contra o Corinthians para encontrar a delegação chilena. O Pedro e o Gerson chegaram ontem em Curitiba, né? Na concentração do Brasil. E o Varela foi convocado hoje para representar a seleção uruguaia. Arrascaeta e De La Cruz, machucados, estão fora dessa convocação. Tirando esses jogadores, o restante está descansando com esse período de descanso. Ainda falando um pouquinho sobre a repercussão desse jogo contra o Corinthians, porque o craque Neto, corintiano, declarado, óbvio, né, tem tanta história com o Corinthians, ele deu algumas declarações após a partida e após a vitória da equipe paulista contra o Flamengo sobre o técnico Tite. O técnico Tite, na coletiva de imprensa após o jogo, já tinha feito algumas declarações com um tom de revolta pelos xingamentos que ele escutou, que ele recebeu durante a partida, inclusive xingamentos direcionados à mãe do Tite. Então isso deixou o treinador bem magoado, irritado, né? Na coletiva de imprensa a gente trouxe aqui pra vocês o quanto o Tite ficou revoltado com isso. E o craque Neto deu algumas declarações sobre o Tite. Falou que o Tite é um técnico covarde, né? Acabou detonando o Tite. Falou também que o Flamengo com o Tite não vai vencer nenhuma outra competição, não vai conquistar nenhum campeonato e que ele se preocupou mais em falar sobre os xingamentos que ouviu do que sobre o que o time do Tite estava produzindo no jogo, né? Então o craque Neto com uma bronca com o Tite, fazendo algumas declarações bem fortes em relação ao treinador. É normal, assim, que os torcedores do Corinthians tenham um pouquinho de chateação pelo Tite ter aceitado defender o Flamengo. Mas o Tite também tem uma história muito honrosa, né, pelo Corinthians. Tem uma história com muita relevância pelo Corinthians e eu acho que no final de tudo isso merece ser respeitado. Isso merece realmente ter o valor que tem.
né? O Tite foi campeão da Libertadores, campeão mundial pela equipe do Corinthians, e isso vai estar sempre na história do Corinthians. Então eu acho que isso também merece um pouco de respeito, né? O Tite merece um pouco de respeito em relação a isso, mas os torcedores do Corinthians realmente não perdoaram o Tite por ele ter escolhido treinar o Flamengo e o craque Neto, né, que é tão importante nessa história e hoje principalmente como uma das vozes mais importantes, né, do Corinthians e que fala sobre o Corinthians, deu essas declarações fortes sobre o técnico Tite. Bom, galera, vamos lá, trazer algumas informações de mercado para vocês, começando com o Matheus Gonçalves. Só para lembrar também que a janela de transferências fechou nesta segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, Flamengo, na janela, contratou 4 reforços, que foram Alcaraz, Gonzalo Plata, Alexandro e Michael. Michael e Alcaraz já estrearam. Michael, no seu jogo de estreia, fez um gol já, depois jogou mais uma partida e acabou se machucando, tem um retorno previsto só para outubro, então tem essa situação chata. E o Alcaraz, que também estreou, a gente até falou aqui, eu achei a estreia do Alcaraz muito boa, apesar da expulsão, né, o jogador acabou sendo expulso no final da partida, por conta de uma confusão, mas apesar disso foi uma estreia muito boa. E também para lembrar a vocês que os 3 jogadores, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, serão apresentados agora no fim desta semana, da semana, começando pelo Alexandro, depois o Alcaraz na sexta-feira e depois o Gonzalo Plata serão apresentados. Então o Flamengo fecha sua janela de transferências, ó, com esses 4 reforços. O que vocês acharam desses jogadores? O que vocês acharam também do Flamengo nessa janela de transferências? E também trazer uma informação para vocês sobre o Matheus Gonçalves, né, que eu até iniciei falando, mas tem informação sobre o Matheus Gonçalves porque o jogador quase saiu do time do Flamengo, né? O Flamengo deu o troco no Red Bull Bragantino pela novela envolvendo a contratação do Léo Ortiz no começo do ano, e agora os dirigentes rubro-negros não aceitaram a proposta do Clube de Bragança Paulista pelo atacante Matheus Gonçalves. Essas são as informações do GE, né, do Globo Esporte. O Bragantino ofereceu 6 milhões de euros, em torno de 37 milhões, né, mais de 37 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo, por sua vez, achou esse valor aceitável pelos 50% dos direitos econômicos. O Bragantino ofereceu esses 6 milhões por 70% e o Flamengo achou esse valor aceitável só por 50% e por isso não aceitou negociar. Um outro modelo de negócio também foi debatido, com um empréstimo com opção de compra. No entanto, a negociação não foi para frente. O Rio Ave de Portugal também tentou contratar o jovem, porém o jogador não viu com bons olhos uma transferência ao clube português. Então, com o fim dessa janela de transferências, o Matheus Gonçalves não deve ir para times do exterior, seguindo como opção para o técnico Tite no elenco profissional e também para o Felipe Luiz, técnico da equipe sub-20 do Flamengo. O jogador, inclusive, fez parte, né, da conquista do Campeonato Mundial em cima do Olympiacos agora, recentemente, do sub-20 do Flamengo. Então, galera, informação, o Matheus Gonçalves quase saiu para o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo não aceitou as condições que foram oferecidas. O Red Bull queria pagar 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos e o Flamengo achou esse valor viável para 50% e não 70%, então por isso a negociação não foi para frente. Uma outra negociação também que não foi pra frente, pra gente trazer aqui pra vocês, é a do David Washington, né, na reta final da janela de transferência. Nas últimas horas da janela, o Chelsea da Inglaterra aceitou liberar o David Washington ao Flamengo por empréstimo. No entanto, o clube não aceitou os moldes propostos pelo clube inglês, né? O Flamengo não aceitou os moldes ofertados pelo clube inglês e essa negociação não foi para frente. O Chelsea aceitou liberar o jogador por empréstimo sem opção de compra, com a condição do Flamengo pagar metade do salário do atleta.
e o Flamengo não quis esse molde, não quis essa negociação. Internamente, o David Washington e o staff do atleta, né, deixaram claro para o Chelsea que o Flamengo seria o melhor destino para o jogador, por ser uma boa vitrine aqui no Brasil e também, né, para a seleção brasileira, tudo que o Flamengo pode proporcionar ao atleta e também por estar disputando 3 competições. No entanto, o Chelsea estava irredutível para liberar o atleta nas condições que o Flamengo queria. Então, teve essa negociação realmente, né? O Flamengo tentou contratar, o Chelsea só queria liberar por empréstimo e o Flamengo não achou válido esse tipo de negociação e por isso a transferência não evoluiu, né? Era o interesse do Flamengo contratar esse jogador, também era o interesse do jogador defender o Flamengo, mas a negociação acabou não evoluindo e a janela já fechou, né? Também era uma negociação considerada muito difícil, até pela questão do tempo, né, da janela de transferências. O Flamengo teria que mandar, né? Eles teriam que dar entrada na documentação no sistema da FIFA até meia-noite de Brasília. Então, assim, é realmente uma negociação muito difícil e que acabou não evoluindo. Vamos aguardar, ver na próxima janela de transferências se o Flamengo vai tentar novamente a contratação do David Washington ou se foi só dessa vez. Bom, galera, pra fechar, trazer aqui pra vocês, porque o Zico, né, maior ídolo da história do Flamengo, deu uma entrevista a um podcast e ele deu algumas declarações sobre as eleições desse ano, né, no Flamengo. Vocês sabem que estamos em ano de eleição e essa eleição tem gerado muita repercussão internamente. E o Zico já declarou o seu voto em quem o Zico vai votar nessas próximas eleições. E ele manifestou apoio ao BAP, candidato nas eleições do Flamengo. Se liga só no que o Zico falou. O BAP é um cara em quem eu confio demais. Gosto das pessoas que olham nos seus olhos e mantêm a palavra, cumprem aquilo que tratam. É um empresário de sucesso, flamenguista de arquibancada. O Flamengo representa muito para ele e foi peça importantíssima desde 2012. O meu candidato é o BAP, disse o Zico em entrevista ao podcast Só Se For Agora. Lembrando que o BAP também era fechado, né, com o Landim. Ele era do grupo do Landim, mas acabou que teve uma divisão, até porque o Landim está apoiando o Rodrigo Dunche, o candidato da chapa do Landim é o Rodrigo Dunche, e o BAP está vindo também como candidato à presidência, mas com uma outra chapa, e o Zico manifestando apoio ao BAP nessas eleições. Olha, galera, essa eleição do Flamengo à presidência promete, e a gente vai continuar trazendo tudo aqui pra vocês, tá? Mais tarde, a qualquer momento, eu volto com mais notícia e mais informação pra vocês. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, tá? Beijo, até mais!